Hoje iremos falar de Jorge Amado, o escritor brasileiro de literatura mais vendido do mundo. Jorge Leal Amado de Farias nasceu no dia 10 de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, sul do estado da Bahia. É filho de fazendeiro de cacau, João Amado de Farias e de Eulália Leal Amado. Seus pais tiveram que se mudar da fazenda em que moravam por causa de uma praga de varíola que atacara aquela região. Eles se estabeleceram em Ilhéus, onde Jorge Amado viveu parte da sua infância. Amado fez seus estudos secundários no Colégio Antônio Vieira e no Ginásio Ipiranga, em Salvador. Neste período, começou a trabalhar em jornais e participar da vida literária, sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Esta academia era formada por um grupo de escritores baianos responsável pela formulação de um projeto de modernidade contrário ao modernismo de 1922. Não tendo construído um grande acervo de produção durante seus breves anos de existência, de 1908 a 1933, a Academia de Rebeldes já foi vista como um movimento apenas contestatório e demolidor. Entretanto, não se pode negar que este feito foi um propulsor para a carreira desses escritores. Jorge Amado publicou seu primeiro romance, O País do Carnaval, em 1931. Casou-se em 1933 com Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha, Lila, que morreu prematuramente aos 14 anos de idade. Nesse ano publicou seu segundo romance, Cacau. Ele se formou em Direito em 1935 na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Durante a década que sucedeu, de 1941 a 1952, Jorge Amado, militante comunista, viveu exilado na Argentina, Uruguai, Paris e Praga. Também ficou exilado na União Soviética, na qual foi vigiado tanto pela CIA quanto pelos serviços de segurança soviéticos. Quando Jorge Amado voltou ao Brasil, afastou-se, em 1955, da militância política, sem, no entanto, deixar os quadros do Partido Comunista. Dedicou-se a partir de então inteiramente à literatura. Sendo eleito, em 6 de abril de 61, para a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, que tem por patrono José de Alencar e por primeiro ocupante Machado de Assis. Jorge Amado teve uma carreira política significativa. Ele era membro da Assembleia Nacional Constituinte do Partido Comunista Brasileiro, tendo sido o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. Ele foi o autor da lei que até hoje está em vigor, assegurando o direito à liberdade de culto religioso. Nesse mesmo período, ele se casou com Zélia Gattai. Os filhos do segundo casamento são João Jorge e Paloma Jorge. Apesar de ser materialista, Amado era praticante de Umbanda e Candomblé. No Candomblé, ele exercia o posto de honra de Obá de Xangô, no Ilhéu Po Afonjá, do qual ele tinha muito orgulho. Com a saúde debilitada, havia alguns anos, veio a falecer em 6 de agosto de 2001, devido a uma parada cardiorrespiratória. Em junho do mesmo ano, já havia sido internado por causa de uma crise de hiperglicemia. O corpo de Jorge Amado foi cremado e suas cinzas enterradas em sua casa, no bairro Rio Vermelho, em Salvador. As cinzas de Zélia também estão depositadas no mesmo local, quando faleceu em 2008. Hoje funciona no local a Casa do Rio Vermelho, expondo lembranças do casal de escritores. Mesmo tendo falecido, Jorge Amado deixou 100 mil páginas em processo de catalogação. São algumas cartas que foram trocadas com gente do mundo inteiro. Porém, Jorge escreveu que somente 50 anos após sua morte esse material deveria ser aberto ao público. Algumas importantes pessoas que se correspondiam com Jorge Amado foram Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato e Gilberto Frei. E no âmbito internacional, ele se correspondeu com escritores como Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques e José Saramago. Na descrição do vídeo deixei um link para o filme de Glauber Rocha sobre Jorge Amado. É um vídeo interessante para entender a relação que ele teve com o cineasta. Como Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, Amado representava o modernismo regionalista, segunda geração do modernismo. A obra de Jorge Amado é uma das mais significativas da moderna ficção brasileira.
sendo voltada essencialmente às raízes nacionais. São temas constantes nela os problemas e injustiças sociais, o folclore, a política, as crenças, as tradições e a sensualidade do povo brasileiro, contribuindo assim para a divulgação do aspecto do mesmo. Em 1958, publicou Gabriela Cravo e Canela, obra bastante adaptada tanto para a televisão, para o teatro e o cinema. Esta obra representou um momento de mudança na produção literária do autor, que até então abordava temas sociais. Nessa segunda fase, faz uma crônica de costumes, marcada por tipos populares, poderosos coronéis e mulheres sensuais. Além de Gabriela, Cravo e Canela, os romances Dona Flor e seus dois maridos e Teresa Batista Cansada de Guerra são representativos dessa fase. Algumas obras marcantes de sua literatura são Mar Morto, Capitães de Areia, Gabriela, Cravo e Canela, A Morte de Quincas Berro d'Água e Dona Flor e seus dois maridos. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve passagem pela vida e obra de Jorge Amado. A gente se encontra no dia 21 na Bienal do Livro para poder discutir nossas impressões sobre a obra e para poder falar o que achamos desse autor tão importante da nossa literatura. Até lá. Um abraço.